Eduardo, queria te perguntar, qual que é seu signo? Meu signo. Bom, dizem que... De acordo. Sério, de acordo com a astrologia? De acordo com a astrologia, seu signo é o quê? É escorpião, câncer? Câncer. E aproveitando pra falar disso, né? Sabia que vinha. Tem que vir, cara. Tem que vir. Você aí que tá mexendo com a ciência, teoria, como é que você na posição de professor poderia ajudar a combater a pseudociência? Realmente. Isso é uma porque questão... É difícil, né? Como que a gente pode, tipo assim, informar as pessoas? Porque às vezes o pessoal é tipo assim, eles ficam tão... A internet, né, por um lado ajuda mesmo, tipo, dissemina informação, mas também dissemina muita desinformação, né? Sim. Então, tipo, você imaginando na posição de professor, como é que você poderia, tipo assim, ajudar, tipo, incentivar, por exemplo, colóquio, né? Sim. Poderia ser uma forma, né, de tipo, da gente conseguir combater um pouco isso, né? Junto com o auxílio das pessoas. Assim, Isso é uma coisa que tem que ser construída desde pequeno, né? Essa busca busca pelos fatos. Você ouve falar de alguma coisa e vai atrás das fontes referente àquilo, né? Porque como é que a pseudociência, né? Ela consegue disseminar? Porque ela é rápida, né? É uma coisa fácil, simples e rápida. Essa simplicidade que é o que faz com que ela tenha a força que tem. Grandes leitores de manchete. Exatamente. Exatamente. Acho que a mídia em si é a grande culpada por isso. É igual aquele negócio quando saiu que ano passado, que a NASA teria descoberto um universo paralelo. Não sei se você chegou a ver isso. Só que na real foi um grande engano da mídia, falando, né, a mídia sendo mídia, no geral. Teve do tempo negativo. Não, próprio tempo negativo, Não, próprio... Vocês estão falando de pseudociência né, no nível bem internet. No início do ano a gente teve um colóquio do Alberto Saar, deixar a referência para todo mundo, onde ele pega a BBC fazendo uma reportagem sobre o Prêmio Nobel do Penrose. E aí a manchete da BBC está errada, perto do que foi o anúncio do Prêmio Nobel. Então, como eu falei para vocês, que o Penrose mostrou que o anúncio do Prêmio Nobel é que a relatividade geral... o Prêmio Nobel foi dado ao Penrose por mostrar que buracos negros dentro da relatividade são mais comuns do que se esperava. Né? Da relatividade. E a BBC diz que o Penrose mostrou que buraco negro é algo improvável. Ué? Nossa! Se vocês... a manchete dele lá muda totalmente. Muda completamente, assim. Pra caçar clique, né? Eu tô deixando escapar algumas palavras aqui, mas basicamente essa. É uma grande imprensa, né? Bastante respeitada, onde se você olha o anúncio do Prêmio Nobel e o que a manchete está dizendo, você tem uma inconsistência. Então isso pode disseminar, né? Nossa, muito. Então você vê o cuidado que tem que ser feito quando você vai passar uma informação que é técnica, né? Para um outro ramo, né? Senão a gente vê que nem, né, aquele monte de pessoas aí, cura quântica, essas paradas. Inclusive, eu queria te perguntar sobre isso. O que você acha desse negócio? Porque assim, eu não sei o que é quântica. Então, se o nego fala assim, isso aqui é uma latinha quântica, eu falo, beleza, tá bom. Porque tudo agora mete quântico, é inteligente, tipo, isso aqui é o motor quântico. O motor quântico, não sei o que. Não, né? O que é quântico de fato? Assim, tipo... Não, eu gosto assim de separar as coisas. Eu não falo sobre isso. Cura quântica, eu não falo sobre isso. Assim. O que eu não gosto da cura quântica é o pessoal usar da ignorância do outro para ganhar dinheiro em cima. Não sei o que é, não sei o que ele faz, quais são os argumentos dele. Isso é problema dele. Né? E eu uso sempre como contrapartida a acupuntura. Né? A acupuntura, se você vai olhar cientificamente o que acontece, é um camarada que pega uma agulha, né, bem fina e coloca a poucos milímetros, né, da sua pele em pontos aparentemente estratégicos, né, mas nada condizente com aquilo que você
relata para ele, e é um negócio que aparentemente funciona, tá certo? Assim, claro, como a cura quântica, né, tem curandeiros e curandeiros, né, curadores e curadores, né, assim como tem cientistas e cientistas, né, a acupuntura é uma coisa milenar, é uma coisa documentada, hoje em dia tem um estudo intenso em cima disso. É mais antiga que até a própria medicina moderna, né? Exatamente. Então, assim, só que não tem um respaldo na ciência moderna, né? Como é que eu vou colocar uma agulha no pé do sujeito e tratar o fígado dele? Sabe? Não tem, já vi, não tem uma uns correlação. mapas. não tem uma correlação, pelo menos que a ciência atual consiga descrever, tá certo? Mas tem ali o seu limitado, vamos dizer assim, em termos científicos, o seu limitado respaldo científico. A experiência pessoal meio que respalda, né? Exatamente. O tempo, se fosse, lógico, aí é complicado, não sei se nesse caso entraria. Mas o próprio tempo que isso existe acaba meio que validando um pouco dessas técnicas, né? Tipo assim, pô, existe há tanto tempo e até hoje nunca largaram mão disso. Então parece que aparentemente, mesmo que seja placebo, deve funcionar alguma coisa então, aí. Tipo, Deve dar um grauzinho. E assim... Então é preciso a gente separar as coisas, porque a gente está falando como pessoas que não entendem do assunto. Isso tá é certo? muito importante. Eu não sou um oriental, não conheço a cultura, não sei o que né? E eu acredito que muito do que a gente é aquilo que passaram a vida inteira te ensinando. Então, eu não vou conseguir conceber né, uma técnica desse tipo sem ter toda a vivência de um oriental, por exemplo, né? Entendi. Ou a técnica de yoga, coisas essas, terapias alternativas que surgiram em outras culturas, em outras sociedades. Não tem como a gente... pegar e apontar o dedo, né? Exatamente. Complicado. Agora, se você pega uma prática como essa que você falou, de cura quântica, onde você se diz um conhecedor da teoria quântica, da física quântica, e usa isso para tirar o dinheiro de alguém, né, de uma maneira deliberada, vamos dizer assim, aí eu já condeno. Tem cura quântica, coach quântico. Quântico. O que é quântico de fato? O que significa quântico? Tipo... O A quântico, quântica, na né? verdade, é isso que a gente estava falando no começo, o fato de você não ter uma realidade pré-estabelecida a priori. Quando você tem a física clássica, as coisas, num dado instante, elas vão evoluindo de uma maneira determinista. Né? Ou seja, eu tenho equações que, se eu conheço tudo agora, eu sei como é que elas vão ser daqui a pouco. É previsível, né? É previsível. Entendi. E a teoria quântica, ela se baseia na observação estritamente. Ou seja, eu só posso falar daquilo que eu meço. Então, eu não tenho uma realidade pré-estabelecida antes do processo da medida. Então, vem essa coisa mística de que eu posso muitas coisas, né? Eu posso tá aqui e lá ao mesmo tempo antes de fazer a medida, porque a teoria permite, né? Existe uma ação à distância, né? Eu tô emaranhado com alguém que tá lá do outro lado do mundo, e aí quando eu faço uma medida aqui, o outro lá acende. Começa a ir embora. Então, usam dessas propriedades do modelo quântico, que é estritamente para física de partículas, não é feita para seres humanos, então, não é feita aí pra... os argumentos assim, mas a gente é de partículas. Por que a gente sofre efeito provavelmente sim, mas a gente sofre efeito da mecânica quântica, tipo... A mecânica quântica diz que não. A própria mecânica quântica, ela se limita, né, a um aspecto, né? Existe uma propriedade chamada comprimento de onda de de Broglie, que diz o seguinte: se o tamanho clássico da partícula for da ordem do comprimento de onda de de Broglie dela, né, então tem uma relação clássico quântico, então essa partícula se comporta como quântica. Se a partícula tiver um comprimento de de Broglie muito menor do que as dimensões dela, ela é clássica. O nosso comprimento de Broglie é minúsculo. Tá. Então, tipo assim, a Então, gente teria que... se você aplicar a física quântica para descrever você não vai descrever nada.
É mais fácil escrever pra clássica, né? Tipo, é tão pequenininho os parâmetros e falar, mano, exatamente, usa clássica. eu tô usando, sei E- lá, um microscópio pra falar de uma estrela, ou um Aham. telescópio pra falar de um átomo. Pode que você exagera, né? Exatamente, você tá extrapolando os limites da teoria. E na prática, um objeto para ser estudado seria qual? O bóson de Higgs, ele entraria nessas regras ou não? Entra na parte quântica. Entra na parte quântica. Entra. Física de partículas entraria em parte quântica. Hoje em dia já usa-se muito da teoria quântica como um todo, até mesmo em moléculas. Caraca, já? Você já tem dinâmicas moleculares que são feitas a partir de física quântica. Mas Né? Moléculas, macromoléculas. Tá certo? Poxa. Que você consegue né, ter fenômenos de quântica que a física quântica prevê que você consegue detectar nessas moléculas. Entendi. Né? Mas aí você está dentro desse cenário, né? Você não está tirando implicações fora do contexto científico, né? pode Sobre crer. o assunto.